Trajetória de quase 30 anos, o site Notícias Agrícolas é sinônimo de credibilidade e responsabilidade no jornalismo agro. Nossos jornalistas, fontes e especialistas convidados são comprometidos com a verdade, promovendo a pluralidade de opiniões e discussões saudáveis. Nossa missão é apoiar agricultores na tomada das melhores decisões na gestão de suas propriedades, negócios e investimentos. Com dados precisos e atualizados, estamos sempre ao lado do produtor rural. São quase 3 décadas de confiança e parceria com nossos milhares de seguidores. Essa credibilidade e excelência resultaram em reconhecimento. Em 2024, o Notícias Agrícolas esteve entre os finalistas na categoria Site do Prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio pela 4ª vez. Também participamos como finalista nas categorias Canal de Vídeo, YouTube, Instagram, Podcast, com o podcast Café em Prosa e além dos jornalistas Carla Mendes, Alexander Horta e Jonathan Simeão. Um testemunho do nosso compromisso contínuo com a qualidade e a relevância das informações que fornecemos. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Os preços da soja continuam refletindo uma latente pressão na Bolsa de Chicago e nessa terça-feira, 13 de agosto, mais uma vez cederam mais de 20 pontos para terminar o dia dessa forma e, claro, ainda abaixo dos $10 por bushel. O mercado vai se distanciando, inclusive, ao passo em que vai acumulando essas baixas, se distanciando do patamar dos $10 por bushel. O quanto será que isso ainda pode durar? O mercado pode buscar patamares ainda menores, algo que a gente vai tratar no boletim dessa terça-feira de fechamento do mercado da soja, aqui no Notícias Agrícolas. E o nosso convidado de hoje é Enio Fernandes, consultor de agronegócios da Terra Agronegócios. Enio, meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo, é sempre um grande prazer estar com você, receber você aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde. Prazer é meu, é muito bom estar com vocês, estamos à disposição. Obrigada, Enio. Enio, me diga, houve espaço para mais esse dia de baixas tão intensa nos preços da soja, mais de 20 pontos de queda, dando sequência a baixas já bastante agressivas na sessão anterior. Como é que você está avaliando esse momento? Bom, vamos lá. Tudo isso, o que startou esse processo foi um relatório de ontem do USDA, Oferta e Demanda Mundial, onde vocês viram, ele aumentou a área plantada e aumentou a produtividade. Então, o mercado esperava uma safra perto de 120 milhões de toneladas de soja. Nós estamos falando de uma safra quase 125, 124,9 milhões de toneladas de soja. Manteve a safra brasileira, manteve a safra da Argentina, manteve a safra do Paraguai. Quando a gente olha os números do USDA, que ele faz todo o uso do mundo e todo o estoque que fica, os números do USDA ontem mostraram uma safra, um estoque no final dessa temporada, que vai ser setembro do ano que vem, acima de 134 milhões de toneladas, 134,3. E aí o produtor brasileiro nos Estados Unidos tem que prestar bastante atenção. 134 milhões de toneladas são quase 3 Argentinas de estoque. 134 milhões de toneladas é mais que uma safra americana de estoque. Então, para o comprador, se você é um demandador de soja, você dá extrema tranquilidade para ele. Extrema. Ele pode comprar o mais cadenciadamente possível, porque ele sabe que vai ter o grão. Dito isso, nós temos que olhar qual vai ser o primeiro lugar que vai entrar grão. É agora nos Estados Unidos. Setembro, outubro, começa a colheita nos Estados Unidos. Outubro mais profundamente. E o produtor americano precisa vender, está pouco vendido. Então, eu tenho oferta, tenho estoque, o meu comprador o meu cliente, o meu vendedor está pouco vendido, ele precisa vender, e essa situação traz muito conforto para o comprador. O que o comprador faz? Ele recua da ponta de compra. Isso quem opera no físico. Os fundos de investimento, os fundos de hedge, o que eles fazem? Eles aumentam a posição vendida porque eles acreditam que o mercado vai cair ainda mais. Este é o resumo da obra do cenário que nós estamos vivendo agora.
Agora, Enio, quando a gente se depara com esses números, e estamos vendo o mercado construir essa oferta, então temos uma boa safra sendo esperada para os Estados Unidos, quase 125 milhões de toneladas, como você pontuou, e números bastante intensos sendo esperados aqui para a América do Sul. O mundo e o mercado global de soja, eles já estão olhando, portanto, para esse estoque global da ordem aí de 134 milhões de toneladas, ou eles, por enquanto, ainda refletem com mais intensidade a safra dos Estados Unidos e os números que para os Estados Unidos agora estão mais claros e quase confirmados, eu diria? Na verdade, eles olham o quadro global, mas olham com mais atenção os Estados Unidos. Por que eles estão tranquilos de comprar agora? Que a safra está chegando, 30, 40 dias, 60, 50 dias vai ter a safra a ser comercializada. E o americano não vendeu muito pouco, ele precisa vender. Dito isso, quem precisa comprar, fica tranquilo, recua da posição, acreditando nessa safra boa dos Estados Unidos. Logicamente que depois que nós tivermos com 50% da safra norte-americana colhida, os olhos viram naturalmente para a América do Sul para ver como vai ser o início do plantio aqui. Mas nós estamos falando isso em outubro. Então, até outubro, que dá esses 60 dias, 50 dias, o mercado está na mão do comprador. Os fundos de investimento, os fundos de hedge, que já estão extremamente shorts, eles estão aumentando as suas posições shorts. Qual que é o bom dessa história? Em algum momento eles vão recomprar essa posição. Eles venderam a 12,30, 12,35, 12,20, 12,10, 12, 11,50, 11 dólares por bushel. Agora eles vão tentar recomprar a posição para pôr esse lucro no bolso. Esse é um ponto. Lá na frente chega um momento que tem a pressão de safra, o mercado entende que já caiu demais, que a possibilidade de cair muito mais é pequena, volta às compras. E o demandador, quem precisa do grão físico, no momento que ele entender que esse grão está extremamente barato, ele também antecipa compras. A questão é quando será esse momento. Sim. Nós acreditamos que vai ser bem no começo da safra norte-americana. Era isso que eu queria entender. Você disse que o mercado está na mão do comprador. Ele está comprando, ele está atuando, ou ele está esperando para entender se o mercado pode cair um pouco mais e ele pode ter uma oportunidade ainda melhor? Ele está na mão do comprador porque a decisão de comprar é dele. Sim. Tem mais interesse em vender do que compra. Então, na visão dele, ele está testando. Eu não sei onde é o limite do preço. Ele também não sabe. Certo. Mas como a condição está extremamente favorável para ele, ele está testando até onde esse mercado pode ir. E os fundos de investimento, os fundos de hedge também estão testando. Em algum momento, o mercado vai entender que já caiu demais e vão começar a pôr lucro no bolso. Aí, esses compradores, vendo esses movimentos dos especuladores, entram na ponta de compra para proteger seu preço. Enio, ontem e hoje o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe anúncios de novas vendas, né? Trouxe algumas milhares de toneladas ali vendidas para a China. Quando se olha para a soja, milho também, são os primeiros sinais desse movimento que pode se intensificar aí um pouco mais adiante? Mais ou menos. É até bom você tocar nesse assunto de demanda. Várias vezes, em vários canais, várias mídias, as pessoas perguntam da demanda chinesa, né? Mas os números mostram que a demanda chinesa continua forte, né? É só olhar os números que o USDA soltou agora de demanda. Elas são fortes. Logicamente, ela compra aonde ela tem mais, onde estrategicamente é melhor para ela. Às vezes essa estratégia é política, às vezes é comercial. Nós estamos indo para a entre-safra, nós estamos dentro da entre-safra do Brasil já. O Brasil já vendeu muita soja, exportamos muito farelo, exportamos muita soja, estamos esmagando muita soja. Os nossos estoques de soja estão ficando pequenos e nós ainda estamos em agosto. É natural que a oferta chegando lá, a colheita chegando lá, qualquer comprador do mundo tende a comprar nos Estados Unidos e deixa de comprar no Brasil, porque os nossos preços vão acabar ficando mais caros que os americanos. Simples assim. Mesmo assim, a China ainda está comprando no Brasil. Ela está comprando nos Estados Unidos e também está comprando no Brasil. Estrategicamente, quanto mais ela compra no Brasil, mais ela força o mercado americano a ceder. Ela sinaliza que o mercado americano pode ceder mais. E essa é uma estratégia inteligente do comprador. Ele está usando o mercado a favor dele. Às vezes ele paga
alguns cargos um pouco mais caro na América do Sul, mas ele garante preços mais baixos em um volume grande de safra que está para chegar nos Estados Unidos. Agora, Enio, é bastante interessante observar essa dinâmica, porque o produtor americano, ele também está nesse dilema. Eu imagino que para ele decidir se vende ou não vende, também não é uma decisão fácil, porque se ele já estava trabalhando com prejuízo, com preços acima dos $10 por bushel em algumas regiões ali do Corn Belt, nesse momento, com preços, os principais referenciais ali para ele abaixo dos 10, deixaram essa decisão ainda mais difícil. Na verdade, ele vai tentar comercializar o mínimo possível para passar desse vale de preços. Tá. Depois, conforme nós falamos no começo do nosso bate-papo, o que acontece? Quando nós chegarmos a 50% da safra, colhida, 40%, por ali, tem bola de cristal, mas é mais ou menos nesse momento, o mundo inteiro vai olhar para a América do Sul. Agora, as chuvas podem atrasar no Cerrado. Atrasou chuva no Cerrado, isso favorece um pouco os preços da soja, porque aquela produtividade para atingir 169 milhões de toneladas pode não se concretizar. Indiretamente, também já favorece o mercado de milho, porque se eu atraso 10 dias o plantio da soja, lá na frente eu vou atrasar 10 dias o plantio de milho segunda safra. Aí o milho sobe um pouco, o milho subindo um pouco, o impacto é soja. Então, o cenário no curto espaço de tempo é de muita facilidade de negociação para o demandador. Mas depois que passarmos desse ponto, que a gente chegar perto quando a gente chegar nas mínimas do mercado, ou próximos das mínimas, o que vai acontecer? É a mãe natureza, a poderosa mãe natureza que vai se impor. Não precisa quebrar safra, não precisa quebrar safra. Agora, se eu tiver ameaças climáticas, o mercado vai se reposicionar. E lembre-se, os fundos só realizam lucro depois que eles comprarem de volta as posições vendidas. Uhum. E eles estão extremamente shorts. Agora, Enio, você me disse, vai comercializar o mínimo para passar por esse vale de preço. Essa condição específica não poderia mais à frente voltar a pressionar o mercado, já que o produtor americano teria mais soja para comercializar no momento onde a safra sul-americana estiver em desenvolvimento? Isso não pode causar uma pressão em algum momento do mercado? Parabéns, sua pergunta, inteligente. Poderia, pode e deve acontecer isso. Isso ainda dá mais segurança ao comprador. Como ele não vai tomar todo o risco para si, ele compra cadenciadamente. No momento que ele entender que tem oferta lá e tem oferta cá, ele diminui essas compras para tentar pressionar as cotações. Só que o mundo não é perfeito. A economia, ela não é uma ciência exata, ela é ciência humanas. Então, cabe perspectivas. Logo, logo vão surgir questionamentos. Se Trump vai ganhar ou não, como vai ser a relação do Trump com China ou não, como vai ser a relação de Kamala Harris com China ou não, se essa tensão entre as duas maiores potências do mundo, para ver quem vai ser a potência hegemônica do mundo, vai interferir ou não. A China pode, mesmo, ela já fez isso, mesmo a soja mais cara brasileira, dá preferência pela soja brasileira, comprar o mínimo necessário nos Estados Unidos até chegar a nossa safra. Então, tem que tomar-se um certo cuidado com isso. Não é só uma questão de matemática. É sim uma questão matemática, mas não é uma questão só matemática. É um jogo geopolítico e de perspectiva muito forte no mercado. Enio, e como é que está? A gente vê essa comercialização do produtor americano bastante atravancada por conta desse cenário que você nos descreveu. Como é que isso quando a gente olha para a safra 24 e 25 do Brasil, vai se traduzindo? Porque para o produtor brasileiro também há uma pressão vinda de Chicago. O dólar está alto, mas está bastante volátil, perdeu bastante valor nesses últimos dias. Como é que o produtor está olhando para esse cenário e tomando decisões para comercializar a nova safra aqui no Brasil? Parte da safra foi comercializada, tem produtores que não venderam nada, você está correto, mas tem produtores que já venderam 70%, 50%, 40% da próxima safra. Numa média, no nosso número da Terra Agronegócio, nós já estamos com 20, 25%, 23% da próxima temporada já vendida para 2025. Quer dizer, falta mais de 70%, ainda é muito. E o problema não é só esse, o mal vendido.
O problema também é que do outro lado da mesa eu tenho fornecedores que estão extremamente preocupados. Eles fazem a conta e analisam que em algumas regiões do Brasil a conta simplesmente não fecha. Ela não fecha. A pessoa fala assim, não, fecha sim se não pagar o custo da terra, o arrendamento, por exemplo, né? Mas grande maioria de todos os produtores, ele tem área própria e ele arrenda outras áreas para plantar, principalmente no cerrado, nas grandes áreas. Então, quando a gente olha o que faz volume de soja, não o número de produtores em si, mas o que faz volume de soja em si, esses produtores que têm parte da sua área própria e parte arrendada, em algumas regiões do Brasil a conta não fecha. Isso traz uma série de problemas. Os distribuidores, esses dealers, vão restringir esse crédito. Eu vou tentar restringir esse crédito. Bancos vão ser mais cuidadosos com esses créditos. E quando eu sou mais cuidadoso, o custo do crédito sobe. Então, além de eu ter dificuldades comerciais devido às movimentações de Chicago e também do dólar, eu tenho dificuldades de acessar insumos. Logicamente, no cenário desse, todo fornecedor vai tentar vender à vista ou no prazo curto. Agora, quando eu vendo à vista e num prazo curto, o que acontece? A minha margem é espremida, ela é muito espremida. Então, fica um jogo de caça de rato e gato. O cenário para essas regiões menos consolidadas, de logística menos privilegiadas, é extremamente preocupante. Não só por margem do ano que vem, mas tem muita gente que ainda tem que falta comprar parte dos insumos para 2025. E Enio, esses insumos que ainda precisam ser comprados para a nova safra, eles estão também em patamares de preços bastante diferentes do que nós observávamos há alguns meses, o que pode estreitar ainda mais a margem do produtor do Brasil? Pode, mas aí eu tenho um ponto. Eu não quero ser especialista em insumos agrícolas, não é minha área, não estudo isso. Mas no final do dia, o que compra é o poder de compra do grão que é produzido. Certo. Não é provável que soja continue caindo de preço e o insumo não caia. Essa conta não fecha. Aí tem muitas afirmações que falam assim, meu produtor tem que plantar e no final do dia ele vai comprar. Calma lá. Nós já vimos essa história acontecer e muitos distribuidores sobrarem com produto caro na mão. Está longe para a gente fazer previsão. Uhum. Temos que esperar como vai ser esse outubro, se eles vão realmente às compras para faltar. Falta pouco ainda para comprar de insumos, né? Mas esse restante que falta, e principalmente o insumo para a segunda safra de 2025, esse sim, eu acho que vai ser difícil as empresas manterem margens mais saudáveis nessa comercialização, a não ser que eles deem crédito. Ao dar crédito, eu tenho que analisar meu risco. Então, esse é o ponto de questionamento. Na minha visão, vai ser difícil os preços dos insumos subirem com esse cenário de preço da soja e também do milho. Lá na frente nós exportamos 45 milhões de toneladas em dezembro, novembro, os line-ups mostram boa exportação. Opa, aí é outro cenário. Não é esse cenário que está na mesa hoje. Enio, o produtor, ele olha esses 23% a 25%, né, como você colocou, comercializado da soja 24 e 25%. Que tipo de estratégia ele está adotando para esse pré-safra? Ele está entendendo quais são as melhores estratégias de comercialização que ele tem a partir desse ponto? Ele vai monitorar essa condição ainda para quem precisa comprar insumos, dessa possibilidade deles não subirem tão agressivamente porque estão pressionadas as commodities? Que tipo de análise ele vai fazer agora para tomar as próximas decisões daqui em diante desse percentual que eu acredito que seja menor do que o registrado nos últimos anos ou na média dos últimos anos? Bom, em verdade, o que aconteceu? O tsunami, ele aconteceu na sexta-feira, esse tsunami. Então, nós tivemos sexta, segunda e terça. O carro, você está dirigindo na rodovia, o carro aquaplanou, ele está rodando ainda. Então, agora o produtor está atônito. Está todo mundo olhando o que vai acontecer. Sim. Antes desse período, antes dessa sexta-feira, eles estavam vendendo paulatinamente, tanto safra spot, a safra disponível, como a safra para o ano que vem, aproveitando, agindo conforme você falou. Tinha oportunidade lá e travava, já
já travando para o ano que vem, comprou um insumo, travava a soja. De sexta-feira para cá, que nós tivemos esse tsunami no mercado, eles estão atônitos, tanto que a comercialização parou drasticamente. Você não vê venda de soja disponível, também não está vendo venda de soja futura. Aqui nos Estados Unidos, quem está vendendo então em Chicago? São os especuladores, são os fundos. Eles estão visualizaram esse cenário que eu acabei de relatar para você no começo do nosso bate-papo e acreditam em mais quedas e aumentar as suas posições vendidas para aumentar seu lucro. Simples assim. Então, de sexta para cá, quase nenhum produtor se apresentou na ponta de venda, principalmente no Brasil. Enio, e para a safra velha, hein? Como é que está o coração do produtor para negociar o que precisa ainda, esse restante? Eu queria saber de ti, entre os números da terra, quanto tem ainda para a gente vender da safra 23-24 e em que cenário esses negócios vão acontecer? Muito bom o seu ponto. Eu estou menos... Logicamente, os preços cederam. Sim. A gente estava com preço nos portos a 141, 140. Nós estamos bem abaixo disso agora, muito abaixo disso. De novo, de sexta-feira para cá. Mas nós temos a vantagem de você estar bem comercializado é essa. O que acontece? Tem pouca soja ainda no mercado para ser comercializada. Lembra, pouca soja pelo período do ano. Nós estamos em agosto, né? Lógico, os programas de exportação estão um pouco mais adiantados. Os nossos volumes de exportações de soja são extremamente fortes. Esse volume forte, tanto na exportação da soja, quanto na exportação do farelo, e também no esmagamento, uma safra que é menor do que a do ano anterior, respeitando os números da Conab, respeitando os números do USDA, é uma safra menor, com um programa de exportação e esmagamento tão forte. O que acontece? Os nossos estoques no final do ano são tênues, para ser mais educado, são tênues. Não estou falando aqui que nós vamos explodir preço de soja no final do ano. Não, mas nós podemos voltar a ver a soja disponível subir mais com a questão de prêmio, do que com a questão de Chicago. Subir muito? Não é isso que eu estou falando. Mas assim, eu acho que as mínimas do mercado da soja spot já passaram. Enio, você citou essa questão do nosso bom esmagamento e também das nossas boas exportações de farelo. Os dois mercados também estão bastante pressionados no mercado internacional. Nessa terça-feira caíram forte, ambos. Como é que essa movimentação de pressão em Chicago se reflete para preços aqui no Brasil? Embora eu possa perceber que nesse momento, principalmente quando a gente olha para produtos da safra 23-24, há quase que um descolamento de Chicago nesse momento, Enio, apesar da pressão ser inevitável. Nós vamos lá. A soja em si, ela não tem valor. Ela no final do dia, é o valor do farelo e do óleo. Né? Sim. Esses dois ativos caíram bastante, né? O farelo, então, caiu muito fortemente, devido às projeções de safra que o USDA apontou. Mas, quando a gente fala aqui no Brasil, nós estamos com um prêmio de 130, 135 acima de Chicago. É $1,30 acima do preço de Chicago. Com o Chicago a 9,80, nós estamos falando de mais de 15% de ágio. Por que está esse delta tão grande? Porque nós já esmagamos, já exportamos demais, e o mercado interno precisa proteger esse restante de soja que tem para cumprir os seus números até o final do ano. Sim. Tanto de exportação quanto de esmagamento. Por isso nós temos esse diferencial. Quando eu olho isso, eu fico muito menos preocupado com a soja disponível que está na mão do produtor agora do que com a soja do ano que vem, que a do ano que vem as perspectivas são realmente preocupantes. Agora, isso é para todas as regiões do Brasil? Não. Nós falamos que as empresas de mercado interno vão precisar de soja para esmagar, o exportador ainda vai fazer os seus volumes de exportação, que está indo para o final do planejamento deles mais. Só que tem um ponto aqui que nós precisamos prestar atenção. Não são todas as regiões do país que têm uma logística boa para exportação e para esmagamento. Vou te dar um exemplo. Quem tem soja disponível no estado do Paraná? Ele está muito mais confortável. Ele tem um forte mercado de proteína animal no estado do Paraná e está perto do porto. Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Eu tenho um menor volume de soja lá, questões óbvias, né, do clima,
Eu estou perto do porto, que tem uma demanda de proteína animal muito, muito forte. Sudoeste goiano, mesma situação. Triângulo Mineiro, mesma situação. Quando eu vou para Mapitobá, calma lá. O cenário já não é bem esse. Eu não tenho esmagamento forte lá, simples assim. E os meus programas de exportação nessa região do Mapitobá, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, já finalizaram. Eu vou começar a exportar em milho daqui para frente. Certo. Eu não tenho estrutura para exportar as duas culturas. A região de Miritituba, todo o Arco Norte, já não é o mesmo cenário. Então, depende aonde está a sua soja disponível, você tem um maior grau de preocupação ou não. Enio, quando conversávamos previamente para começar a nossa entrevista ao vivo aqui no Notícias, você me apontava, então, com todo esse quadro que a gente está conversando, um recuo de até R$8 por saca nos preços da soja em uma semana, não é isso? Sim. Como é que isso se traduziu para o produtor? Em uma semana que hoje ainda é terça-feira, mas é possível saber que devemos ter uma semana bastante fria para os negócios aqui no Brasil? Deve ser uma semana de comercialização um pouco mais travada? Extremamente travado. Se os preços não melhorarem, extremamente travado. O ponto é, onde é o fundo do poço? Ele já perdeu o bonde, né? Sim. Já passou o time tanto do dólar, não é só Chicago, tanto do dólar. Nós tivemos dólar 5,85 num determinado dia. E agora nós estamos falando com dólar de 5,45, 5,46. Quer dizer, tem um delta aqui importante, como também de Chicago. E o comprador aproveita esse momento para colocar mais pressão. O comprador está tentando comprar soja disponível hoje em várias regiões do Brasil, a preços bem abaixo do que estavam na quarta-feira da semana passada. Certo. Estão conseguindo? Não estão conseguindo. Não estão conseguindo em grandes volumes, é o que eu quero dizer. Então, no fim do dia, o mercado é muito travado, está muito travado. Tá. Enio, inclusive o André Morato Faria nos manda um recado aqui no chat, ó. Boa tarde, até terça-feira passada havia boas oportunidades para soja disponível. Depois o mercado esfriou e acabou derretendo. Não faz sentido forçar a venda agora. Barato por barato, vou aguardar. Como é que você avalia essa postura do André Morato Faria? Concordo em gênero e grau. Agora, de novo, o carro aclapanou. É verdade. Não pisa no freio, não põe a mão no volante, deixa o carro parar, vamos ver. Está de cinto de segurança? Beleza, vamos ver o que aconteceu. É verdade. O Carlos Eduardo Cruvinel, ele faz uma pergunta bastante interessante, Enio. Ele te diz assim, ó, o break-even do produtor americano de Illinois está em $11,61 por bushel. O mercado nesses patamares não remunera, nos patamares atuais. A Bolsa de Chicago não deveria subir mais ou o mercado está mostrando que o produtor americano precisa vender? Tem um sinal aí bastante claro, né, Enio? O produtor americano precisa vender. Eu não quero nem entrar, eu não vou entrar nesse qual que é o break-even, que varia muito da produtividade média dele. Sim. Iowa e Illinois são as produtividades médias mais altas dos Estados Unidos. Sim. Então, um produtor em Iowa e Illinois, ele é extremamente mais competitivo que Kansas, Tennessee, North Dakota, South Dakota, Arkansas. Então, essas regiões, ele é mais competitivo no final do dia. Mas vamos lá. Indo bem direto na resposta para o Carlos Eduardo Cruvinel. Carlos Eduardo Cruvinel, em verdade, é o seguinte, ele vai precisar vender. Exato. Não é o custo de produção, que determina preço, é oferta e demanda. E nesse exato momento, o comprador tem certeza de maior oferta e necessidade de venda do produtor. E ele vai exercer esse momento de mercado para comprar a soja o mais barato possível. Lá nos Estados Unidos é assim, aqui no Brasil vai ser assim. E, Enio, a gente está falando desse início de semana com preços nos portos perto de quanto, pensando em soja disponível e safra nova como um referencial aqui para orientar o produtor que nos acompanha? 130, 131. Disponível. Preço porto, tá? Base porto, certo. E aí quando a gente pensa em safra nova... Só fazer uma conta aqui, isso vai dar... Vou fazer de cabeça, então muito cuidado com a informação de cheque. Vai ser 122 no interior de Goiás, 122 em Rondonópolis, talvez uns 120 em Sorriso, alguma coisa assim. Sim. Ele até deu... os fretes não oneraram, claro que vão onerar, mas não oneraram de forma tão agressiva o produtor nessa safra, né, Enio? Não, na verdade, as empresas de logística estão com um problema enorme, né? Sim. Durante quase toda a segunda safra, durante toda a safra, os preços dos fretes vieram caindo, os fretes muito abaixo do que estavam em anos anteriores.
e o diesel subiu, a manutenção do caminhão subiu. Hoje, quando você olha, não é até bom tocar nesse tema, né? O maior problema não são os insumos em si, não é os químicos, os defensivos, não é esse o problema. O maior problema hoje é o custo do serviço, prestação de serviço na fazenda, peças e máquinas. E disparadamente é o arrendamento. O que está destruindo completamente a margem do produtor são arrendamentos muito fora do bom senso. Muito fora do bom senso. E aí, até entendo que algumas consultorias não gostam de analisar, quando elas fazem análise de custo, elas tentam evitar de pôr o custo de arrendamento da área, ou o custo da terra em si, que no final do dia é o arrendamento. Porque tem muita divergência na mesma região. Você tem região que na mesma cidade, alguém está pagando 12 sacos, outro está pagando 24 sacos por hectare. E se você olhar a produtividade dessas áreas marginais, que há pouco foram arrendadas, né, Enio, elas vão realmente promover uma interrupção ali no fluxo de caixa do produtor, né? E se a área nova, eu estou construindo fertilidade. Sim. Se é uma área nova, ela é longe daqueles centros de excelência, de Sim. bom para exportação, bom para esmagamento. Então, tem uma disputa menor para o grão. A logística é pior, minha produtividade é mais baixa. E eu estou no momento de queda de margem muito forte. Eu fiz investimento para essas áreas. Aí você pegou. Este é o meu ponto de atenção. Nós vamos ter um ano extremamente desafiador, mas desafiador para a próxima temporada, principalmente nessas regiões de fronteira ou áreas não tão bem solidificadas em termos de produtividade. E, Enio, para a gente concluir, a gente tem o Luiz Carlos Leite dizendo assim, boa tarde, para a soja disponível em setembro, vai ter alguma chance? Será que o dólar pode dar um fôlego para essa formação de preço aqui no Brasil? Ou prêmios? Eu acho que o prêmio, Luiz, sinceridade, eu acho que a soja disponível caiu mais do que deveria, simples assim, mais do que deveria. Os estoques são baixos. Eu não gosto de dar data, sabe, setembro, agosto e tal, porque é muito receita de bolo. Mas quando você vê prêmios, hoje nós estamos falando de 130, mas acima de 150, 160, chega um ponto também o prêmio não vai subir mais. Exato. Então, eu acompanharia muito de perto agora, Luiz, muito de perto, os prêmios diariamente. E o site Notícias Agrícolas você tem lá os prêmios, fácil de você ver. Logicamente, a gente sempre olha o prêmio, você está em agosto, você tem que olhar o prêmio em setembro. Ninguém compra soja em agosto para entregar em agosto, né? Então tem um delay. Quando você chegar em setembro, você está vendo outubro. Qual que é o problema? Se você segurar demais a soja para vender lá no melhor momento, logo, todos os budgets, todos os planejamentos das empresas de exportação já estão prontos. Elas vão virar para o milho, quase que completamente. E aí você perde um concorrente, aí só vai ficar o mercado interno comprando. Isso pode prejudicar essa estratégia sua de segurar com a data. Então acompanhe bem os prêmios. Quer dizer que as trades vão parar de exportar soja? Não, elas vão estar focadas em fazer milho, tentar tirar o máximo de recursos na exportação do milho. Se surgir uma oportunidade de fazer um navio de soja, ela vai fazer desde que dê margem para ela. Ela não precisa mais cumprir um programa que ela já cumpriu, entendeu? E, Enio, tem um outro comentário aqui que é bastante interessante também, que é do Ivan Surutrovski, ele diz assim, daqui a pouco começa o plantio de verão no Brasil e com previsão de um aumento de área já definido há alguns meses, o produtor que já definiu antes da baixa de Chicago não tem como deixar de plantar. Esse ajuste de área que vai acontecer ou não na safra 2024-25 para cima ou para baixo também vai ser algo bastante interessante de acompanhar nesses próximos meses, né? Extremamente vai ser interessante. A área pode aumentar, mas qual a tecnologia que o cara vai usar? Simples assim. Segundo, ele vai ter crédito para usar determinada tecnologia e o USDA já projetou para o ano que vem 169 milhões de toneladas. Se você pegar 153 para 169, nós estamos falando de um crescimento de 16 milhões de toneladas, né? Já está no preço esse aumento de área. Eu acho que dificilmente, não vou falar que é impossível, porque a gente tem que ser muito responsável quando passa a informação para o produtor, né? Então, mas já está no preço, já está no cenário, esse aumento de área de 169. E aí eu queria falar diretamente para os nossos amigos produtores. Até
peço perdão se eu for um pouquinho, um pouco ditado. Várias consultorias avisaram lá atrás, a safra quebrou, mas não é uma quebra tão forte, tal. E muita gente foi lá e projetou safras extremamente mais baixas Sim. do que estão se concretizando agora. E se a safra foi extremamente mais baixa, os preços tinham que ter explodido. Olha o que nós estamos exportando e olha o que nós estamos esmagando. Por que eu estou tocando nesse assunto? A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Ninguém é obrigado a acertar tudo. A gente não tem nenhum profissional que vai acertar todas as decisões. Mas você tem que ser muito cuidadoso em aonde você busca suas fontes de informação. Porque, às vezes, tem muita gente que agrada os ouvidos da gente, mas fere o bolso. Verdade. A gente sofreu uma pressão mas muito forte para baixar nossas projeções de safra. A gente olhava, checava. Não tem como você, em todas as lavouras do Brasil, em todas as regiões do Brasil, você faz um apanhado, você troca informações com pessoas que você respeita, em várias regiões, como agora nos Estados Unidos, né? Você faz uma série de análises, né? Série de análises. Mas a gente pode estar errado ou não. Foi muita pressão, a gente manteve o nosso número, graças a Deus, Deus iluminou, é mais sorte do que talento. As exportações, a gente previu essas exportações e também previu essa safra um pouco menor, mas não tão menor, né? Então, agora, ninguém mais toca nesse assunto, mas isso vai começar de novo para 2025. Preste bastante atenção nisso. 2025 nós vamos ter novas projeções de safra. Várias empresas são extremamente precisas nos seus levantamentos. Extremamente precisas. Muito precisas. Essas empresas, escutem elas com atenção, não escute só uma opinião, cheque e recheque os dados, veja se tem coerência ou não. E a gente olha se tem coerência ou assertividade olhando para o passado. Então, pense nisso, essa história vai começar de novo em 2024, 2025, e a gente tem que tomar cuidado para criar estratégias vencedoras. É impossível acertar todas, mas a gente tem que tentar acertar o máximo possível. Sorte a nossa, viu, Enio Fernandes, ter profissionais tão lustros quanto você. Muito obrigada por essa mensagem final, que acho que isso é completamente importante. A gente defender essa pluralidade de opiniões, mas de opiniões racionais, é muito importante. Eu tenho conversado muito com os produtores, que bom que eu tenho esse trânsito aqui no Notícias Agrícolas, em especial ali no Bom Dia Agronegócio, para falar sobre as pessoas, sobre comunicação de mercado. É mais um insumo que precisa colocar na conta, né, Enio? Precisa cultivar essa boa forma de se comunicar, de se informar. Isso é o que vai fazer o produtor sair na frente, porque como produtor somos os melhores do mundo, sabemos disso, né? Agora precisamos nos comunicar bem, entender essa comunicação do mercado, os sinais que o mercado emite, que são completamente fundamentais para uma boa estratégia comercial, para uma boa gestão, para que o produtor tenha, né, pelo menos essa saúde financeira para passar por esses momentos mais difíceis, né? Fantástico, sua capacidade de síntese foi perfeita. É bem isso, parabéns. Muito obrigada, Enio. É sempre bom estar com você, meu amigo, que eu possa estar aqui mais vezes, porque eu vou deixando o Alexander Horta, assim, tomar conta dessa bancada, mas às vezes eu dou sorte, ó. Eu assumo, vem aqui Enio Fernandes. Então, brincadeiras à parte, né? Alexander Horta é o mestre dos mestres aqui para fechar o mercado, e é bom a gente estar com ele todos os dias, com a experiência dele. Aliás, ontem, Enio, ele ficou ali em quarto lugar, né, entre os 5 mais admirados da imprensa do agronegócio brasileiro. Mais uma vez, Alexander Horta assumindo ali uma posição, né, nesse top 5, e a gente está muito orgulhoso dele, viu, Enio? Eu também sou muito orgulhoso de você também, do Notícias Agrícolas. A gente está parceiro há muitos anos. Eu fico feliz de sempre estar aqui. Antes de ir embora, eu queria mandar um abraço para o André, para o Carlos, para o Luiz e para o Ivan. Obrigado pelas perguntas. Uma grande safra. E a minha última mensagem. Calma. Não há mal que sempre perdure, nem bem que sempre dure. Na verdade, é o contrário. Não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure. Não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure. Calma, que a gente vai conseguir ter bons resultados lá na frente. É isso mesmo. Enio, muito obrigada, meu amigo, pelas mensagens e pelas orientações, principalmente. Um ótimo restinho de terça-feira. Boa semana para você. Até a próxima. Um abraço. Um abraço, tchau. Até mais.
Enio Fernandes, senhoras e senhores, acho que nem precisamos de muito mais comentários, porque o Enio já traz essa síntese no final, então é calma, né? Como ele falou, o carro aquaplanou, então agora deixa parar, né? Vamos entender qual caminho vai fazer e realmente, né? O André também citou aqui, né? Não faz sentido forçar uma venda agora na baixa, então é ter calma, entender o quanto você ainda precisa comercializar, qual é a sua região, entender a sua condição logística ali para saber qual a melhor estratégia para você. É preciso entender também que todas essas análises que nós trazemos aqui, elas têm, claro, o objetivo de alcançar o máximo de produtores possível, mas é preciso respeitar as suas particularidades, as particularidades da sua gestão, da sua região. Isso vai fazer diferença ali na hora de você tomar suas decisões e garantir os seus resultados. Vamos ver como ficaram os preços, os números da soja na sua tela, para a gente ver o fechamento dessa terça-feira na Bolsa de Chicago. Bom, o contrato agosto, que já deixa, né, os negócios $9,89 por bushel, são 23 pontos de queda. O setembro, $9,47, 24 pontos de baixa. O novembro, referência para a safra dos americanos, 9,62, 23 pontos e meio de baixa. E o janeiro, $9,80, 23 pontos mais 25 de queda. No milho, os preços também fecharam no vermelho. O setembro vai a $3,77 mais 75 por bushel, 5 pontos e meio de baixa. O dezembro, $3,97. O março, $4,14. O maio, $4,25, baixas que variam de 4,25 a 5,5 pontos. No trigo, para concluirmos, perdas que variaram de 7,25 a 8 pontos. O setembro, $5,28. O dezembro, $5,51. O março, $5,71 por bushel. O maio, $5,83. E milho e trigo muito mais foram na carona da soja para recuar nessa terça-feira do que efetivamente sentiram uma pressão mais agressiva pelos seus próprios fundamentos, também segundo analistas e consultores de mercado. A gente fica por aqui com este boletim de fechamento de mercado de grãos no Notícias Agrícolas, mas te convidando a acompanhar o restante das informações que ainda chegam para fechar a sua terça-feira, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.